Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Felipelli. Tudo certo, seu Milton? Tudo bem, tudo bem. É sempre muito agradável estar aqui em nosso estúdio, junto dos companheiros técnicos, para mais um programa. E quero aproveitar da oportunidade, neste início, para desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, o Milton fala aqui os nossos estúdios, porque o estúdio é aqui na nossa casa mesmo, na nossa casa espírita, que gravamos os nossos programas. Seu Milton, recebemos aqui um e-mail que diz assim: leio no Evangelho segundo o Espiritismo muitas comunicações fazendo alusão à dor, ao sofrimento, às provações dos espíritos nesta vida. Pergunto, somente através do sofrimento é que o espírito evolui? Interessante, não é? Filosoficamente curiosa e demonstra que a pessoa está aprofundando o seu pensamento em relação a este assunto. Antes, peço licença para falar o seguinte. Quando Allan Kardec escreveu o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreveu com um propósito. Para escrevê-lo, ele se retirou ali das proximidades de Paris para ficar no local isolado e produzir o livro. Nem a sua esposa, chamada Amélie Gabrielle Baudet, sabia que ele estava escrevendo o livro. Nem a ela ele tinha contado isso. Fazendo umas reflexões, porque esse livro iria revolucionar o conceito da vida sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. Por que estou dizendo isso? Porque ele teria que tomar cuidados muito especiais para tocar nesse assunto ligado com a crença, o conhecimento e o entendimento sobre as lições de Jesus, não sobre a vida, sobre a passagem de Jesus, mas no sentido moral, Para isto, ele teria que bater de frente com o conhecimento católico da época. E a gente sabe como é que era a França nesse período. De forma que, assim recolhido, ele escreveu a obra e, quando ele terminou, ele não deu o nome do Evangelho segundo o Espiritismo, deu como título Imitação do Evangelho. Depois é que, por sugestão lá do seu editor, ele fez essa mudança de título, apenas para ser condizente com o propósito. Então, quando a gente abre o Evangelho, ele vai fazer uma explicação muito boa, dizendo assim, que com relação à passagem de Jesus, a sua época, a geografia, política, história, ele não era propósito do livro, que era propósito do livro apenas tocar nos ensinamentos morais. E ele recolhe ensinamentos de Jesus da versão espírita, mas aproveita de comunicações de espíritos. Esses espíritos que se comunicam e que ele aproveitou, tratam dos assuntos da vida, sobre o sofrimento, sobre a dor, conforme está assinalado aí na pergunta, mas de uma maneira ligada com a cultura da época e a própria cultura do espírito que está se comunicando, que foram espíritos católicos. Então é por isso que ainda, do ponto de vista da linguagem, sobra esse sentimento que a pessoa fez essa referência aí, ligada com a dor e o sofrimento. E é centrado isso. Mas a gente situando esse assunto da linguagem, que a gente precisa aprender a atualizar a linguagem da comunicação, de tempos em tempos muda, não é? Você é um comunicador, editor de obra, sabe disso. Então é necessário que a gente entenda por que historicamente se fala, se apresenta esse assunto ligado com a dor e o sofrimento.
Explicado isso, devo dizer o seguinte, mas isso é um fato normal. É ligado com a vida dos espíritos aqui na Terra, a dor, o sofrimento, porque é através das consequências que nós produzimos, anteriormente através das causas, é que nós vamos recolhendo e vamos sendo chamados um pouco mais para esses assuntos ligados com o aspecto espiritual da vida. Então era esse o primeiro introito que eu queria fazer, para depois nós conversarmos então a respeito da evolução. Porque a pergunta é se é somente sofrendo é que a gente evolui. Não, também sofrendo os efeitos das causas que nós produzimos é que nós melhoramos e podemos evoluir. Essa é uma questão inicial, acho que de extrema importância, né? Que os sofrimentos são efeitos das causas. Essa é a primeira questão que a gente tem que entender. Às vezes nós vemos pessoas nas casas espíritas, porque eu estou sofrendo. Mas nós somos espíritas, nós temos que pensar como espíritas. Qual é a origem do que a gente chama de sofrimento? São causas que nós geramos em momentos anteriores. Será que a gente ainda não entendeu isso? Não dá para, assim na primeira linha, não dá para compreender totalmente. Se compreende um pedacinho. Depois é que a gente vai estendendo a compreensão. Porque, olha, quando nós nascemos para este mundo, nós recebemos como companheiras duas personalidades importantes. A primeira é a doença, a enfermidade, que acompanha a gente de um lado. E do outro lado, a morte. São duas companheiras de todos os espíritos que reencarnam. Por quê? Porque a enfermidade é um processo, é um efeito. Toda doença é efeito, que tem as suas causas produzidas. E Allan Kardec, ele escreve assim, que não raro, as pessoas são produtoras, são autoras do seu próprio sofrimento. Pois só para lembrar, algumas coisas têm origem em outra encarnação. Outras a gente acaba produzindo nessa mesmo, né? Que acabam trazendo a dor, mas é justamente sobre esse prisma que você está falando, em decorrência da gente não saber o que a gente está fazendo direito, né? E tem mais, isso é um detalhe interessante. A doença é uma lembrança. Toda enfermidade é para lembrar ao espírito ou sinalizar ao espírito encarnado que algo não esteve bem, não está bem e poderá não estar bem, que algo não poderá estar bem. Então, existem enfermidades que promovem a desencarnação, então isso assusta o ser encarnado. O que mais assusta é saber que às vezes estamos padecendo de uma doença, de uma enfermidade que nos levará à desencarnação. Na linguagem popular, que nos levará à morte. E o que mais assusta o homem? A morte. Então, mas essa coisa da morte assustar, Milton, é porque normalmente a gente se assusta com o desconhecido. Pois é, mas a questão nós somos espíritas. E aí já não dá mais para pensar. Não dá para falar que é desconhecido, a gente já sabe como é o mundo espiritual e onde é. Então, esse desconhecido para nós já não existe. Nós temos que saber disso, temos que entender isso, porque a maioria ainda, mesmo espírita, fica com esse, mas como será? Poxa, a gente tem tanto relato já, se estudar um pouquinho. Isso mesmo. Então, filosoficamente, pensar assim, eu vivo, ou vivemos, isso é um fato. Sofremos, uma realidade, e morremos. Morreremos, também não há como segurar. Não é isso? Então, agora o que nós temos que aprender? Aprender a viver melhor, sabendo melhor sobre a vida, tanto antes, durante e depois da nossa desencarnação, sofrer de acordo com o grau do nosso conhecimento, dominando o sofrimento. Não podemos fazer o sofrimento uma fera
que nos domina. Não, temos que aprender a dominar e nos preparar para o dia da nossa partida. Quando vai ser? Não sabemos. E isso está no quadro do propósito, nas leis divinas, leis do Criador, leis de Deus, de que o espírito deve reencarnar, passar toda a sua reencarnação, aprendendo, inclusive sobre o sofrimento, sobre a dor, para se preparar para, depois de desencarnado, estar em melhores condições. É uma questão importante sobre o que você acabou de dizer, Milton. Se a gente aprender o porquê passamos por circunstâncias e entender isso bem, a gente para de sofrer. Eu, pelo menos, acho. A gente para de sofrer. Não, olha, eu estou passando por isso porque eu fiz isso de errado. Vamos pensar uma coisa do dia a dia. Eu vou lá como 5 quilos de feijoada, no dia seguinte eu passo mal. Poxa, eu estou sofrendo porque eu comi 5 quilos de feijoada, mas eu precisava comer tudo aquilo. Por que eu não me educo? O sofrimento nada mais é do que isso. Resultado de alguma coisa que a gente fez. Se a gente conseguir perceber que é... mas são coisas de outra encarnação. Mas espera um pouquinho. Quais são as minhas tendências? Se observa, né? Aliás, é assim que, do ponto de vista da psicologia espírita, a gente vai aprendendo sobre uma pessoa ou sobre nós mesmos, observando o nosso comportamento, como nós pensamos e como nós agimos. Já sei o que foi anteriormente. Se a gente conseguir se observar, olhar no espelho, olha, como é que eu atuo, como é que é o meu modo de ser? Será que eu não estou sofrendo por causa disso? Tenta mudar o modo de ser. Às vezes, enfermidades de repente desaparecem, que elas são decorrentes das escolhas. Isso mesmo. E olha, a escolha significa deliberação. Escolha significa deliberação. O que nós deliberamos para a nossa existência. Não será difícil, porque nós podemos enganar e iludir as outras pessoas, mas a gente não consegue iludir a si mesmo. Nós sabemos que estamos a descobertos interiormente. Agora, Coelho, deixa eu tocar no assunto evolução, posso? Claro. Eu separei esse assunto para oferecer como resposta a essa pergunta. Nós temos que entender o que significa evoluir. Essa é uma outra matéria proposta pelo Espiritismo, a fim de suavizar as nossas dores neste mundo. Evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. Nós já falamos aqui várias vezes, mas eu penso que é sempre bom repetir, para fixar. Evoluir significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. O conhecimento significa, segundo a ciência, ele se divide, ou melhor, em duas áreas. A do chamado conhecimento intelectual e na outra área, conhecimento moral. Conhecimento intelectual, nós também já sabemos o que é. É o resultado de todo o aprendizado de informações, reflexões que o espírito vai ordenando ao longo de toda a sua trajetória de vida, nessa existência. E o conhecimento moral é o resultado de todas as regras de relacionamento que os espíritos fazem para poder conviver entre si. Nós vivemos em sociedade, então existem regras que são produzidas para criar esse relacionamento. Então, isso é evoluir, é aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. A cada existência, o espírito aumenta o volume do seu conhecimento. Quando nós terminarmos na nossa partida aqui da Terra, no dia final, nós teremos um volume acrescentado ao volume anterior de conhecimentos intelectuais e morais. Isso significa evoluir. Então, respondendo à pergunta, porque a pergunta é, somente através do sofrimento é que evoluímos? Não. O sofrimento, ele é só resultado
de causas que nós produzimos. Então nós temos que somar tudo isso e chamar experiências feitas pelo Espírito na sua existência. Quando a gente vai acompanhar o féretro, o enterro de uma pessoa, né, de um espírito que estava reencarnado, a gente tem que fazer essa reflexão. Claro que nós não vamos saber quantificar, mas nós temos que saber que filosoficamente aquele espírito ele teve experiências notáveis para a sua evolução. Mesmo que tenha feito muita coisa ruim, não tem casos assim? Mas fez por sua deliberação livre, arbítrio, e recolhe as causas, os efeitos das causas que produziu. Então, todo espírito, a cada reencarnação, evolui. Mas como evolui se só fez coisa ruim, isso também é experiências que o espírito realiza para ele extrair novos conhecimentos. Ele vai ficar sempre fazendo coisa ruim? Absolutamente. Ele poderá reencarnar mais vezes e depois ele vai mesclando no seu aprendizado aquilo que ele já separou como fatos que ele não poderá mais perpetrar e de coisas que ele deverá realizar em seu próprio benefício. Então veja como o conhecimento espírita nos auxilia nessa evolução, né? Se nós não temos a ideia de como as coisas acontecem, é natural que a gente espere que não chegue no mundo espiritual e que a coisa seja igual aqui, tudo perdido, e não é assim que funciona. Existe toda uma organização, existe todo um trabalho dos espíritos mais elevados para nos auxiliar em nossa evolução. É verdade que muitas pessoas reencarnam e passam, como o Milton disse, à nossa vista, às vezes, como perderam tempo. Mas sempre um pouquinho que seja, né, Milton, de conhecimento, eles acabam angariando e auxiliando nessa evolução. Aí, às vezes, são a passos lentos, muitas vezes, como nós já fizemos em outras encarnações, se é que hoje possamos dizer que entendemos um pouquinho melhor e estamos trabalhando um pouquinho mais para a nossa evolução, mas o fato é que a doutrina espírita nos traz todas essas informações que servem para a nossa reflexão, realmente, né? Tenho tudo isso, precisamos evoluir. Estou trabalhando pela minha evolução? Então, com o tempo vai se conscientizando, como se costuma dizer. Então, eu repito, com o tempo. Não há saltos, não dá para entender que a pessoa, de repente, acidentalmente, vai começar a pensar em outras coisas. Não é assim que funciona. Funciona na medida em que o espírito faz experiências e recolhe conhecimento. Faz experiência e recolhe conhecimento. Eu tenho a certeza que a esmagadora maioria das pessoas que nos assistem, eu só tomo cuidado para não ser todas, porque a gente não sabe, não coloca mais de propósito a mão no fogo. Acende o fogo e coloca a mão lá. Por quê? Porque nós já temos experiências com esse assunto ligado com o calor excessivo. Também são pessoas que não passam a palma da mão em objetos cortantes, como uma lâmina, por exemplo. Não fazemos isso porque nós já aprendemos que realmente nós nos prejudicamos, traz consequências muito graves. Isso são coisas materiais. Agora, existem atitudes que nós ainda não percebemos, se traduzem por trazer consequências terríveis do ponto de vista moral. Quando nós aprendemos essas coisas, também a gente toma um pouco de cuidado e não fazer mais nada que possa nos trazer sofrimentos morais muito grandes. E o entendimento da doutrina espírita, quando a gente começa a estudar mesmo, a gente começa a perceber que essa tal de evolução, outros espíritos já passaram há muitos tempos, como Jesus, por exemplo, já está muitos passos à nossa frente. Mas também continua evoluindo, né, Milton? Sim, porque essa é uma lei para todos, né? A evolução é contínua e
né? Nós vamos chegar à perfeição relativa, né? Porque é absoluta só Deus, mas até essa condição nós vamos evoluir sem parar. Nos mundos espíritos mais adiantados, o sofrimento não existe. Né? Esse sofrimento que a gente entende aqui, de dificuldades da matéria, expiações. Daqui do nosso planeta, nos mundos mais avançados, já dos espíritos bons, já não é assim. Nem doenças existem. Pois é. Então, as questões são diferentes, mas a gente precisa saber disso. E saber que se a gente trabalhar pela nossa evolução, o quanto mais a gente trabalhar, antes a gente vai chegar nessa condição, né? E olha, essa reflexão que você acaba de fazer do ponto de vista da filosofia espírita, ela é muito interessante. Porque nós podemos colocar aí uma questão para a gente examinar por um ano. Aqui em nosso planeta, nós podemos exercitar isto que o nosso bom Coelho falou? Resposta, sim. Podemos exercitar. Vamos exercitando até aprender. Né? Até aprender. Depois de aprender, a gente vai conviver no meio das provações e das expiações, tendo-as, porque isso é natural da nossa condição, mas não tendo essa dificuldade interior. Eu vou usar uma palavra própria para isso que as pessoas falam, sufoco, não é? Acho que todos entendem o que eu quero dizer. Nesse sufoco que parece se traduz para um tormento para a maioria das pessoas. Então, muito boa pergunta, e é isso que nós podemos, por hora, traduzir como respostas aí, comentários a respeito desse assunto. E lembrando que quem quer aprofundar um pouquinho mais nesse estudo, a leitura do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo no item 20. Mas o ideal é que leia esse capítulo todo, que trata inclusive da lei de causa e efeito, né, meu? É realmente... Para quem quer entender a doutrina, né? Realmente é. Meu amigo, chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Agradecer a atenção e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Queremos convidar a todos para que assistam às nossas palestras da Sociedade Espírita Francisco de Assis, no nosso site sociedadeespírita.com.br. Você pode ver a localização da nossa casa, estamos aqui próximo da Vila Prudente, na cidade de São Paulo. Aqueles que não puderem estar conosco presencialmente podem assistir pela nossa página do Facebook, que é Programa Transição. Todas as sextas-feiras, a partir das 8 da noite, a gente coloca lá ao vivo a palestra. E depois ela é editada e colocada, como sempre lembramos aqui, no site kardec.tv. Isso tudo é para tentar auxiliar a todos o seu desenvolvimento, né, no conhecimento, a sua evolução, né, no conhecimento da doutrina espírita. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.